Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira de bola rolando aí pelo Campeonato Gaúcho. O Inter vai se encaminhando aí para o final da partida, os 30 minutos finais, vai enfrentando o Guarani lá em Bagé. Jogaço que acontece às 21 horas e 30 minutos. Olha, duas equipes aí que querem sim o título de campeão gaúcho. O Grêmio querendo o heptacampeonato. E o Juventude? Olha, o Juventude agora, o time de Série A, foi o time que no futebol brasileiro, um dos que mais se reforçaram, 12 reforços, o Juventude que vem de uma derrota aí diante do São José no último final de semana no Paço da Areia. Mas também quer... E o reencontro de quem? Com Roger Machado e com o Grêmio. Jogaço a partir das 21 horas e 30 minutos na Arena. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pelo canal BATV, né, que é o canal 20520 da Claro Net, mas estamos aí na Rede Sul de televisão, o 55.1 aberto, o 11 da Claro Net. Pelas plataformas digitais, vamos para o mundo através dela. Você tem aí, né, o Facebook da Rede Sul de televisão, você tem também o YouTube da Overgore e o streaming da BATV. Então você tem todas essas alternativas aí para nos acompanhar aonde você estiver em qualquer parte do mundo, sempre, né, de segunda a sexta-feira às 20 horas aí nesses canais. Estamos também, né, na Adesso TV, estamos na Serra Gaúcha e a Serra Gaúcha, através da Adesso, estamos aí na TV Acabe nas plataformas de streaming, diversas operadoras. Na Amigo TV em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Gigo TV de São Paulo, no canal 914, na Domos TV Oeste do Paraná, canal 117, na CDN TV para todo o Brasil, canal 813, pelas plataformas da Box Play Brasil, canal 25, pela Soul TV, canal 70, também estamos aí na TV Mais, canal 46, através da operadora Tubarão. Aí na cidade de Porto Alegre, Canoa, Charqueás, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá, Pantano Grande, Rio Pardo, Encruzilhada do Sul. E nas cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo, também, né, a TV Mais, a exemplo do BATV e também da Rede Sul, pelo sinal da Claro Net. Você tem aí também o Instagram das emissoras, tanto do BATV quanto da Rede Sul e também da Adesso TV, para acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, né, para a gente falar sobre as coisas especificamente do nosso futebol gaúcho e nesse momento ainda mais, né, do nosso gauchão que está com bola rolando aí, determinados jogos, alguns jogos, mas o jogaço, repito, é o que acontece às 21 horas e 30 minutos, esse jogaço aí entre Grêmio e Juventude. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, nossa força e tradição com a Masal, que estará completando seguidinho aí, 71 anos a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha, todos nós, né? 110 anos e esse ano estará completando 111 anos. Então é o caminho certo para sua segurança e também a segurança da sua família. Nosso Dois Toques também para Senai, né? O Senai sempre proporcionando cursos de graduação aí para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Então, quem faz Senai, acesse rs.br. Vamos lá de novo. Quem faz Senai, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis na sua região. Repetindo então, quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br e confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que amanhã estará enfrentando o Santa Cruz lá em Santa Cruz. Bom, nossos Dois Toques de hoje para projetarmos esse jogo que acontece às 21 horas e 30 minutos, estamos acompanhando os demais jogos aí, né? Mas especificamente esse jogo que promete muito, né? Esse jogo que acontece então lá na Arena, ou seja, Grêmio e Juventude. Comigo, literalmente, até porque saímos daqui, vamos sair diretamente daqui, né? E vamos para a Arena. Literalmente fardado, tá aí o Hércules Alessio, veio, né? Fardadíssimo e evidentemente com a expectativa de um resultado positivo, né, Léo? Fardado total, saindo daqui vamos direto para a Arena. Vamos ver. Jogaço, né? Não vai ser fácil, mas a gente vai com o objetivo de uma vitória. Jogaço. Aqui, no meio campo, distribuindo o jogo, então, o Emerson Bainisch, eu digo, com esse nome eu corro o mundo. Emerson Bainisch,
O Colorado está aqui nos acompanhando, estamos acompanhando aí o Internacional, o jogo se encaminhando para o final da partida. O Internacional que também, como esse conhecimento essa semana, o seu adversário na Copa do Brasil, né? O Internacional que vai ter que participar da primeira fase, ao contrário do Grêmio. O Grêmio foi um dos classificados para a Libertadores, então só entra depois na fase seguinte, na fase de mata-mata. Completando o nosso time de hoje, o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Esse aí está meio a meio ali, ó. Mas ele é tricolor, né? Na verdade, tricolor. Cadu, mas tem um verdezinho do Juventude ali, isso ó. aqui é farda de trabalho. Alguém tem que trabalhar, Pois né? é, veio do trabalho pro programa e agora saiu do programa indo para a arena, junto com o Hércules. Querido amigos, boa noite a todos, a audiência nossa aqui. E tu sabe que nós temos, eu quero mandar um abraço para um colorado de Pindamonhangaba. Nossa! O Arthur Scheid. Opa, que beleza! Que nos acompanha, porque nós gremistas temos audiência colorada também. Não, porque a gente não tem essa coisa de ofender o co-irmão, né? A gente quer ganhar em campo. Eu acho que isso aí, o Filipão até teve uma coletiva. O Filipão é fantástico nas suas entrevistas e como lá no Clássico Atlético e Cruzeiro foi definido, né, como torcida única. Aí o Filipão, mas como isso? Mas como isso? O futebol é para agregar, o futebol é para amizade, não para briga. Por que a gente não pode dar um espaço aqui no nosso estádio para a torcida adversária? Por que não pode dar um espaço para nós lá no campo do adversário? Porque o futebol é isso, não é briga, né? E a gente tem visto esse envolvimento, essa coisa, né, olha, bélica de torcidas brigando, se matando. Pelo amor de Deus, né? E o Filipão foi bem categórico. Parem com isso! Parem com isso! Não posso acreditar, não posso aceitar. Aí, como ele diz, disputei tantos Grenais, né? Clássico lá em São Paulo, pelo Palmeiras também. Né? Mas, felizmente, nós não chegamos a esse ponto aqui ainda, né? Felizmente, não chegamos a esse ponto. Cadu, eu sou de uma época anterior aos hooligans, que isso começou com a cópia dos hooligans, né? Nós não tínhamos briga de torcida aqui. Tínhamos o debate, a corneta, a brincadeira, mas jamais a agressão pessoal. E eu, inclusive, uma vez, na década de 70, fui no Maracanã, era um jogo Fluminense e Botafogo, no velho Maraca. E eu fui com a almofadinha do Vasco, que o velho meu pai é torcedor do Vasco, né? Aí eu fui lá para trazer de presente para ele. Fui bem recebido pelas duas torcidas. Hoje não, é uma ignorância, uma agressividade que não existia no passado. O torcedor não deve ser violento. Nós temos que ter respeito e ganhar o jogo dentro de campo. O resto é só brincadeira, não pode ser assim. Sabe que eu fui no Beira-Rio agora assistir o jogo do Internacional e Ipiranga, a gente fez a cobertura lá, e me chamou muito a atenção porque o Internacional está punido, né? Então, esse último jogo agora no Beira-Rio foi só a presença de mulheres coloradas. O primeiro foi sem público, Sem o segundo público. com mulheres, crianças e idosos, e agora sim, no próximo jogo, depois desse jogo de hoje, contra o Guarani, próximo jogo, o Internacional terá a liberação. Mas o que me chamou a atenção foi o espetáculo feminino das mulheres. Isso, inclusive, é uma coisa que eu fomentei bastante, falei nas minhas redes sociais, falei isso com meus amigos lá de dentro do Inter também. Por que o Internacional não pega como laboratório apenas o gauchão, né? E libera, como foi liberado o acesso para as mulheres, para o Campeonato Gaúcho? Porque a mulher no estádio, ela te provoca aquela sensação de paz. Ela não deixa esses focos de briga acontecerem. Ela apaga esses focos. Ela não vai permitir que o marido brigue. Primeiro que o marido não vai brigar porque está com a mulher, está com a companheira dela. Aquele imbecil, me desculpe a palavra, que entrou com aquela criança no colo, se a mulher tivesse junto... Já foi visto, inclusive, mesmo por isso, já foi visto em jogos do Internacional, inclusive no ano passado. Se a mulher tivesse junto com ele, eu duvido que a mulher teria permitido que ele entrasse com uma criança dentro. Então, a mulher, ela apaga esses focos de incêndio, esses focos de briga que nós, machões, né, vamos para o estádio só para isso. Quanto mais mulher tiver no estádio, mais ambiente familiar se torna no estádio. Foi um espetáculo, sem sombra de dúvidas, foi um show que as mulheres, né, do Internacional, as torcedoras deram nesse jogo do final de semana passado em relação a essa punição que o Internacional... É que... querendo chamar de velho, pode chamar, não tem problema. Mas nós éramos do tempo, né? Que os estádios, tanto lá do Eucalipto, depois do próprio Beira-Rio, onde era dividido, as partes, era meio a meio. O que era pior era um saquinho de xixi que era jogado um no outro.
Pior, não passava disso. Não passava disso. A torcida jogava no outro, era um saquinho de xixi, toma, leva. Exatamente. Ou era bergamota, ou era laranja, e não passava disso. E todo mundo saía de ali abraçado. Né? Hoje nós vivemos numa violência terrível, né? Onde o futebol, como disse o Filipão, aqui o Filipão, o esporte é para fazer amigos, é congregação. Bom, a disputa dentro de campo, ganhou, perdeu, mas não, a violência, mas tudo bem. E era bonito ver aqueles estádios divididos, tanto Cadu, eu acho que a violência, ela é um componente social que veio para o campo de futebol, sem dúvida, que ela extrapola no campo o torcedor de uma certa forma, e nós convivemos aqui no teu programa com conselheiros do Internacional, torcedores. Um dos melhores amigos que eu tenho, que é difícil até, é o Gelson Pires, que é o grande Gelson. Um abraço, doutor Gelson, querido Gelson Pires, que é um cara colorado, né? O grande Gelson Pires, é um irmão, um amigo. Nunca tratamos disso como rivalidade, como briga, sempre como amizade. Porque não existe. É uma questão social, tu colocasse bem, então as coisas se direcionam por outro lado. A violência é mais ampla que isso. Mas falando em mulheres, está aqui o homem que é responsável pelas mulheres do Grêmio. Esse aqui conhece bem. Não, vamos lá, o futebol feminino, né? Do Grêmio está aqui, o Hércules agora é o responsável. O comentário que os colegas aí estão falando é a pura realidade. O nosso estádio ficou mais bonito, os estádios ficaram mais bonitos. A confraternização, ninguém vai levantar na frente da esposa, da namorada, para qualquer atitude que não seja conveniente. Então, isso veio a influenciar muito. Por exemplo, lá no Grêmio, 18% dos sócios, do número de sócios, já é feminino. Então, é uma coisa fantástica, isso aí ficou bonito. Tu chega lá no estádio, todas aquelas mulheres com as crianças pequenininhas, com os filhos. Isso é muito lindo. E não dá oportunidade ao homem de fazer o exagero como nós fazíamos. Na nossa época, nós fazíamos. Mas era laranja, xixi. A gente dizia só assim, ó. Sai de baixo! É verdade. Laranja, bergamota, xixi e empurrão. Mas não tinha agressividade. Bons tempos, né, Alessio? Bons tempos, é verdade, mas é a vida. Vamos lá, mas como é que vamos falar um pouquinho também, já que a gente está acompanhando esses jogos aqui, a bola rolando, principalmente o Internacional, e já projetando esse jogaço aí, Grêmio Juventude, que agora o futebol feminino está inserido, né? É obrigatório o futebol feminino. O Grêmio teve só representação aí na semana passada, né, Alessio? E com reforços, enfim, com nova comissão técnica, diretoria também, o Grêmio querendo mais até no futebol feminino também. Como é que tu vai lidar com tantas mulheres assim? Às vezes lidar com uma dentro de casa já é complicado, imagina com tanta mulher. A minha participação é muito boa. Por quê? Porque a popularização. Então nós tivemos lá na apresentação, foi uma apresentação muito... O Grêmio, eu acho que fez assim uma apresentação muito de destaque, uma apresentação de clube grande. E já está em novas contratações. A gente está vendo que com essa participação da Ubra tem um salto... Essa parceria com a Ubra, né? Já estão lá? Já. Um salto de qualidade muito grande, né? Sem dúvida. E agora as meninas também estão procurando escola lá. E muitos cursos tem da Ulba também, tem cursos da Ulba. Então, olha aqui, eu acho que o Grêmio deu um plus. Tá certo. O Internacional também. O Internacional sempre chegou aí disputando título, teve Libertadores, enfim, né? Que bom que a gente tem aí os dois cada vez mais qualificados. Bom, mas se jogar o que acontece... Vamos ver, ainda não saiu definitivamente as escalações, mas vamos ver as prováveis escalações desse jogo que acontece aí daqui um pouquinho, né? O Grêmio, então, com a segunda partida, né, do Marquezinho, seu novo reforço, o goleiro, Fábio Jeromel e Kahneman, ou seja, o Grêmio com uma marca, aí, olha... uma marca histórica, chegando ao número aí, essa dupla jogando junto, o Jeromel, principalmente o Jeromel e o Kahneman. E Reinaldo, talvez o Wesley Costa, aí o Vijaçante, Pepe Cristal, Galdino, Solteiro, e João Pedro ou André Henrique, e aí o técnico Renato Portaluppi. O Grêmio com o Lucas, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Kaique, Janderson e Jean Carlos, Edson Carioca, Eric Farias, Lucas Barbosa e o técnico desse reencontro do técnico Roger Machado com o Grêmio, já que ele
em outras passagens, mas a última foi quando esteve aí na Série B, né? E aí acabou sendo afastado para que a volta de Renato Portaluppi. A arbitragem, Daniel Bins, né, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. Então, esta é a ficha técnica desse jogo que acontece, né, daqui um pouquinho lá na Arena. Bom, o Grêmio está indo com força máxima, né? O Hércules e Fumagalli. Mas, vai Cadu, com força máxima. eu acho assim que o Roger, é um ídolo do Grêmio, pela qualidade dele como técnico. Eu assisti os jogos do Juventude, um time organizado com a cara do Roger. Realmente vai ser um jogo difícil, mas nós temos que ganhar, evidentemente, mas temos que respeitar o Juventude. Lembra que no ano passado eu vim aqui, Juventude com técnicos que eu não confiava, falei para ti, olha, a briga do Juventude é para não cair para a Série C, lembra? É verdade. É verdade. E aí o Juventude nos surpreendeu e merecidamente foi para a Série A. Sim, Então, saiu do Amazonas no rebaixamento e foi vice-campeão da Série B. É um time que hoje cacifado, né? Um time que quer o título gaúcho, um time que hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro e, como diz, foi um dos times brasileiros que mais se reforçou nesse início de temporada. Foram 12 reforços, 12 jogadores que chegaram aí. Exatamente. Mas, Cadu, voltando à questão feminina, eu fiz parte... Ele gostou, viu? Olha aí. Vai se incomodar em casa. Não, eu fiz parte da gestão Romildo, onde nós implementamos os consulados femininos. E eu viajei o Brasil todo, nós fomos juntos em várias cidades. A força da mulher gremista é muito grande. Então, nós temos que entender que hoje o percentual de mulheres sócias e no estádio vai aumentar mais ainda. Então, o Grêmio, qualquer clube, tem que valorizar a torcida feminina. Essa é uma coisa importante. Nós temos várias lideranças femininas do Grêmio e eu quero aqui deixar o meu recado de carinho a toda essa liderança que só faz o Grêmio crescer. É isso. É isso aí. Bom, mas voltando a esse jogo de hoje, tem o Grêmio com força máxima, né? Isso aí é a importância, né? Porque o Grêmio tem... O Internacional também, né? O Internacional, como hoje está jogando com um time alternativo, até porque início de temporada, né? Então exige exatamente esse revezamento aí, né? O Grêmio teve lá contra o Brasil de Pelotas, um time alternativo, e hoje jogando em casa, né? Vai com o time jogando com força máxima. E a volta dessa dupla que marcou, né? Ou seja, Jeromel e Kahneman, né? E o Jeromel chegando aí, um número histórico aí com a camisa do Grêmio. O que a gente ouve nas rádios é que o Jeromel vai jogar mais na arena, né? Mesmo porque a idade sempre pesa um pouco, né, Cadu? E ele já está com 36, 37. E o Grêmio está com a força máxima por teve aquela infelicidade daquela derrota que se atrasou um pouquinho, então, no campeonato. E pelas folhas de pagamento, pela estrutura, é uma obrigação ganhar, mas nem sempre ganha o melhor. E muitas vezes também não joga melhor, então não ganha. E ao respeito ao Roger, como jogador, é fantástico e ele sabe armar o time dele. Então, todo respeito é pouco. E desde o primeiro até o último minuto, nós que somos torcedores, nós que participamos, torcer os 90 minutos e se tiver prorrogação, também. Eu como colorado, não é secação, tá? Não estou secando, jamais. Mas eu não daria o jogo do Grêmio contra o Juventude hoje um jogo fácil. Não. O Juventude, tu vê que tem trabalho lá no Acho que é um belo teste. Toda razão. É um belo teste, tanto para um como para outro. É um belo teste. Exatamente. Tu tens toda a razão. Tens razão, é isso aí. Para mim, depois do Internacional, porque a grande rivalidade é o adversário mais forte que o Grêmio vai enfrentar, assim. E que bom que é um adversário hoje de Série A, né? Coisa boa ver o Juventude na Série A de novo. Isso é bom para nós, é bom para o Rio Grande do Sul, é bom para o futebol gaúcho, é para esses confrontos. Um dado muito importante que eu gosto de falar, eu gosto de fazer argumentação. Nós somos 11 milhões de pessoas num Brasil que tem 210, 200 e pouco. São Paulo tem 40, Rio de Janeiro parece que é 20 e poucos. 22 milhões. E nós somos 11 milhões, e tu vê,
Em 20 clubes, nós temos 3. Três clubes são do Rio Grande do Sul, que é um canto do país. Uma coisa nós morávamos aqui nesse canto, outra coisa está em Rio e São Paulo. Tanto no Rio e São Paulo, as viagens, o deslocamento, chega o quê? 50%? Sim, 50% a geografia favorece eles. Mas eu falei que esse jogo é um teste, e é um teste principalmente que se sabe, o Grêmio está aí, a necessidade de reforços é evidente, né? O presidente, o vice-presidente até falou numa coletiva ontem, falando, tem mercado, então toda essa expectativa que ele viesse a público para dar uma coletiva, só, olha, finalmente o Grêmio contratou algum reforço, não, falou de mercado, isso e aquilo. Porque o torcedor, e vocês também como torcedores, do além de conselheiro, do além de dirigente também, tem essa ansiedade de contratações. Que o Grêmio, a gente é ciente, o Grêmio mais ainda, a própria direção do Grêmio sabe disso, os reforços que precisam em todos os setores do Grêmio. Mas em relação a esse teste, de uma maneira geral, mas principalmente essa zaga, que hoje é uma zaga que marcou, que está na história do Grêmio, mas como tu disse, é uma questão de idade, ela envelheceu, né? E o Jeromel, inclusive, tem um contrato até a metade do ano. O Campeonato Gaúcho vai servir de avaliação em relação à sua permanência ou não. Exatamente. Né? Tem tudo isso. Mas, Cadu, o Jeromel, vamos citar alguns atletas. Mauro Galvão, próprio... Não, vários. Eu sou muito, eu brigo muito com o Garbassi. Zé Roberto, o Cafu e outros. Mas nem todos têm o mesmo condicionamento. Mas o Jeromel conhece o atalho. Né? Agora, eu acho que o Grêmio tinha que estar preparando uma zaga nova. É outro tema. Outro tema. O Grêmio foi no Campeonato Brasileiro, foi terrível em termos de setor defensivo. Mas o Jeromel não estava, né? O Jeromel estava lesionado. Sim, ele participou apenas de 6 partidas durante todo o ano. Na verdade, eu quero te falar uma coisa. O Hércules Mário Alessio, ele está fora do conselho, mas é o meu candidato ao conselho em próxima eleição. Deixa ele cuidar. Eu quero ele no conselho. Tu sabe o que ele quer? Ele quer ficar cuidando das mulheres. Eu quero ele no conselho. Merece, é um grande companheiro. Só isso. Mas o Grêmio tem que preparar o pessoal. Eu acho que o Grêmio falta aí umas 3 ou 4 contratações, mas isso também foi falado pela diretoria. Eu acho que o Grêmio tentou, não conseguiu, e agora ele está naquela linha divisória, fechamento das transferências para a Europa. Se tem jogadores que gostariam de jogar na Europa, mas daqui a pouco eles não vão conseguir. Essa é uma das dificuldades que o Grêmio está encontrando, que foi dito pelo próprio vice-presidente. Não que o Grêmio não esteja no mercado, não que o Grêmio não está buscando esses reforços, está, só que as dificuldades é questão financeira, como o conselheiro sabe, né? Embora o clube, de uma certa maneira, tem que ter aquele poder de endividamento exatamente para que, ou seja, até porque os clubes de futebol não são empresa, não são banco. Então tem necessidade desse poder de endividamento, até porque para chegar aos títulos, as premiações hoje são imensas, né? Eu vou reiterar o que eu já falei aqui. Quando tu te candidata a governador do estado, tu já sabe que o estado está falido. E tu assume o compromisso com o funcionário, com a sociedade. E a mesma coisa vale para clube de futebol. Não é desculpa não ter dinheiro. Se tu é presidente, tu tem que providenciar recursos. E o ano passado o Grêmio já provou que pode ter patrocinadores para trazer grandes atletas. Eu acho que essa história não terminou ainda. Eu confio muito que o presidente Guerra e a sua administração vai atender os desejos da torcida. Agora, é óbvio que é difícil, mas não é impossível. Não, ontem na coletiva do Otônio Bruno, ele foi categórico, né? Que o Grêmio está buscando esses reforços, sim. Ele segue no mercado. Que as negociações estão sendo encaminhadas, que elas estão sendo feitas, elas estão em andamento, né? E que a questão é exatamente essa. O Grêmio está tentando finalizar essas negociações aí. Agora, o objetivo, o quanto antes, claro, o quanto antes. Isso ficou bem claro ontem na coletiva do vice-presidente de futebol, Antônio Bruno. Mas será que o Grêmio está se preocupando com o grupo do Grêmio? Porque uma das coisas que a gente analisa futebol... Sim, ele falou ontem em várias negociações. Várias negociações, evidentemente, e aí se sabe que o Grêmio precisa de atacantes, né? O Grêmio precisa também... de um homem na frente da zaga, para mim é um dos grandes problemas do Grêmio, é o número 5, que o Grêmio não tem, na minha opinião. Mas o que eu digo, será que ele está se preocupando com outras posições? Porque o Grêmio gostou da filosofia de ter um 9 ali, a gente já falou sobre isso, né? Não vai ter outro igual aquele que teve,
mas não pode ficar só nessa filosofia. O Soares, ele mascarou, no meu entendimento, muito problema que o Grêmio tinha em outras posições. Não tem dúvida. Em outras posições. Então, eu acho que o Grêmio não vai encontrar o Soares, não vai, mas tenta fazer um time regular, para que não tome tanto gol como não tomou e preencha as necessidades nas outras posições. 5-1, que eu acho que o Grêmio não tem, um lateral esquerdo, o pessoal fala bastante. No meio de campo ali, o Vila Sante, ele joga sozinho naquele campo. Então, o Grêmio precisa quantificar e qualificar. Soteldo lá na frente foi um achado pro Grêmio. Para mim, eu queria esse jogador no Internacional, mas precisa dar um outro companheiro para ele. Eu acho que o André ainda é insuficiente para enfrentar uma Libertadores da América. Então o Grêmio precisa ver essas posições aí, não se ficar aquela filosofia só de ter um 9, né? Essa foi a minha linha de raciocínio. O André é um jogador para o futuro. Agora o Grêmio não pode ir com experiência para a Libertadores. Mas eu creio que o Grêmio precisa de jogadores para serem titulares. Não, mas esse é o objetivo da direção. Esse foi o pedido do Renato. Só que o Grêmio tem um prazo. Né? Ontem o Antônio Bruno também nessa coletiva foi bem claro. Ou seja, o prazo querem o quanto antes, até para dar esses reforços para o Renato. É lógico que quanto mais demorar, pior, porque aí vem a questão de entrosamento, jogador que certamente virá de fora, uma questão de adaptação, readaptação, seja o que for. Tá? Mas o prazo é até antes da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. É o objetivo do Grêmio, sem sombra de dúvida. Porque o Grêmio quer o heptacampeonato, sim. O Grêmio quer o heptacampeonato para chegar... Eu quero o octa. Sim, mas primeiro tem que ter o hepta, Tem que ter o hepta. Porque, na verdade, tem coisas que o torcedor, como nós, mais velhos, acompanha o futebol há muitos anos, né? E esse negócio que o Campeonato Gaúcho não vale nada... É conversa. Não vale para quem não ganha. Aí é cafezinho, é gauchito, é roralito. Mas para quem ganha, vão para Guete comemorar. Claro. Pergunta para mim se eu não quero ser campeão. Claro que vale. Eu quero, cara. Meu pai dizia assim, há muito tempo ele já dizia, né? Isso é conversa para boi dormir e o boi tá ligado na internet. então não tem desculpa. É um degrau cada vez e nos interessa muito. E qual é o campeonato que o Grêmio está disputando agora? É o Gaúcho. É a prioridade número 1. O Guerra até também, nessa coletiva de ontem, ele foi categórico, assim, olha, temos a única chance de ser heptacampeões, então a gente quer, sim, evidentemente, e até o Campeonato Gaúcho, essa questão de não valoriza isso, não serve, sim, serve até para te ter uma avaliação, serve como laboratório, essa questão toda, e até para te dar uma confiança maior para determinar os campeonatos seguintes. Né? E no caso do Inter, para tirar um pouco a pressão, né? Que está pressionado aquele ambiente. Sem sombra de dúvida. Olha quanto tempo a gente não ganha um campeonato gaúcho. Então é importante, tira a pressão, distensiona o ambiente e consegue a continuidade do trabalho para o resto da temporada. Até usando aí dessa questão do Guerra de ontem, ele foi bem categórico. Se pudermos trazer, né, o centroavante para o grupo, para ele, comissão técnica, é a prioridade. O centroavante é a prioridade. Né? E o prazo é exatamente esse, até o dia 16, que é antes da 7ª rodada aí, né, do Campeonato Gaúcho. E eles querem fazer. Porque até agora o Grêmio tem 3 contratações: é o goleiro, o Marquezinho, o Dodge, né, e o Solteiros. Foram essas 3 contratações que o Grêmio tem. Verdade, precisa mais? Precisa. A prioridade é essa? É o centroavante, como ele foi bem categórico. E a gente sabe, o diferencial do ano passado foi, sem sombra de dúvida, ele, o Soares. Né? Cadu, vou reiterar. Se o tiro é uma bala só, tu não pode errar. Eu acho que essa é a questão que a direção do Grêmio está pensando. Tem que contratar sim, mas não pode errar o tiro. Não tem. Essa é a questão. A tua margem de erro é zero. Não. Mas, Cadu, que coisa impressionante, né? Eu estou em muitos grupos do Grêmio. As pessoas discutem futebol com conhecimento, com base, esse jogador deve jogar pelo lado direito, assim, e vão organizando. Com a internet não tem mais ninguém que não tenha um pouco de conhecimento e não seja treinador. A informação circula muito rápido, né? Não tenha dúvida. Hoje vivemos tem os Big Brother, né? Que tem os programas aí, parece que está até rodando, mas nós vivemos hoje, na vida é um Big Brother, né? Bom, mas o Internacional que está se encaminhando no final da partida, mas teve essa semana, conheceu aí, né? O seu adversário, o Internacional que participa dessa exatamente, né?
Ao contrário do Grêmio, o Grêmio entra já na fase, depois de mata-mata, fase mais definitiva, né? A fase mais e não eliminatória, e vai pegar o Asa, hein? Vai pegar o Asa. Olha esse jogo, tá aí, olha aí, ó. O Inter pegando na primeira fase da Copa do Brasil, até porque uma das prioridades do Inter também é uma competição nacional. Tem Copa do Brasil, o presidente até já disse, né, que a prioridade do Inter é o Campeonato Brasileiro, mas tudo também passa pelo Campeonato Gaúcho. E lá é complicado esse jogo, né? É que o adversário sempre tem a vantagem de jogar pelo empate. Mas não dá para pensar naquela situação que o Inter viveu com o Globo, né? Pois eu acho que aquilo lá serviu de exemplo, né? Chega, né? Mas era outro momento, o Inter está aí com esses outro reforços. Momento, outro treinador, outro plantel, outro tudo, né? Vamos lá, vamos ver os demais aí também. O Juventude, que é o adversário do Grêmio hoje, né? Então, na primeira jogada, na primeira fase, pega o Iguatu pela Copa do Brasil. E tem mais gaúchos aí, tem o São Luís. O São Luís é o time do nosso homem da produtora aqui, da Overboard, né? Do Lucas, e pega o Ituano, então o São Luís... Esse jogo é difícil. O Ituano é um bom time. Então tá aí, esses são os jogos aí, então, os jogos dos gaúchos aí, né, nessa primeira fase, e também tem o Ipiranga, né, o Ipiranga de Erechim pegando o River, tá aí, então esses são, e mais o Caxias também, o Caxias está aí na sequência, né, o Caxias pegando a Portuguesa, e são jogos dos gaúchos na primeira fase da Copa do Brasil. Olha só, essa você sai sempre com vitória, sempre super bem, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aí, ó, na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisa em termos de imóveis. Então aí, você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, ou vender, ou locar, ou comprar, olha, e tem todas as faixas, né, financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, tudo que você precisar em termos de imóveis está aí, ó, com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria na Central de Imóveis. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Por que 24 horas? Porque os imprevistos não agendam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Seja a hora que for, você tem a quem recorrer. Também para lavagem, limpeza, expansão de laje, de piso, o que você precisar nessa área. E atende todo o estado do Rio Grande do Sul, hein? Telefone para contato está aí na tela, 51, código de área 999-626227. Repetindo, 999-626227. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro, aí é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. A gente está em época de férias, de colocar o carro na estrada, mas mesmo que você não viaje, né? Mesmo que você fique na cidade, é uma questão de segurança. Então, a revisão é na Casa dos Pneus. Tem tudo que você precisa, geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, está aí o telefone, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone 51, código de área 33424245. 33424245, 51, código de área. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta quarta-feira. As guias do IPTU de Porto Alegre já estão disponíveis. Pague seu IPTU com desconto de até 11% até o dia 8 de fevereiro. Acesse a guia digital em prefeitura.poa.br/IPTU. Prefeitura de Porto Alegre. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador,
sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Está escutando o barulho do motor? Zero ruído, zero emissão de poluentes e zero consumo. Estamos só no motor elétrico, no Niro. O motor a combustão só entra para apoiar ou para impulsionar o motor elétrico. Muito mais economia no irmão mais novo da Sportage. É na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e na Avenida Ceará 370. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras, de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira com Hércules Alessio, com esse nome é brincadeira, Emerson Bainish. E Que nome é? que nome, eu repito, com esse nome eu corria o mundo. E Marco Antônio Fumagalli. Nosso Dois Toques para Baidolb, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Multimídias para o seu carro, películas, o que você precisar nessa linha você tem lá na Baidolb. Tá aí o site, o telefone, caso você queira agendar a sua ida a uma das lojas da Baidolb. O seu carro com aquela batidinha que incomoda, né?
fica feio. Então resolva aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, tá aí o telefone, a gente com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Agora, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, uma lavagem 5 estrelas. São mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, né? Aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, aí você escolhe. Tá aí o telefone, o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Anilópolis. Olha só, de umas casas conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Gruta Azul Clube. Uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis, shows espetaculares, sorteios, surpresas. Está aí o telefone e o endereço. Essa casa que é conhecida não só no Brasil, ela é conhecida no mundo inteiro. Bom, esse confronto aí marca também, né? Olha, dá para dizer que é um encontro histórico, né? Do Renato com o Roger. Inclusive já trabalharam. É o técnico atual, é aquele que veio exatamente para substituir o Roger, né? O ano retrasado, né? Na Série B. E inclusive já trabalharam juntos. Isso aí foi, se não me engano, acho que foi em 2010, né? O Renato era o técnico e o Roger era o auxiliar. Sim. Né? O Roger, inclusive, ganhou um Grenal sendo auxiliar do Renato, né? Assumiu depois. Não, olha, o jogo de hoje acho que vai ser muito bom de se analisar, justamente por isso que o Roger ele conhece o Grêmio, conhece a arena, conhece o ambiente e não vai querer perder para o Grêmio lá, né? Vai querer mostrar que realmente ele tem... Olha só, é como diz aqui, os dados é como é que você está aqui sempre diz assim, né? Estatística é que nem biquíni, né? Não mostra tudo, né? Não, tudo não. Então, olha, esse será o 5º confronto entre o Roger e o Renato. Para que lado pesa? Para que lado pesa? Renato. Não. 3 vitórias do Roger e um empate. A estatística mostra essa, mas a estatística é feita para... Né? Roger, que também foi jogador do Renato, né? Sim, também. No Fluminense, se não me engano, foi no Fluminense ou no Cristiano? Foi no Fluminense, sim. Até aqui, ó, o primeiro jogo como treinador já aconteceu em 2018 pelo Brasileirão. O Roger comandava o Palmeiras e venceu por 2-0, o Grêmio do Renato. Os outros foram em 2019, quando o Roger treinava o Bahia e o Renato estava no Grêmio. Então o Bahia venceu por 1-0 no Campeonato Brasileiro, né? Isso em 2019, pelo primeiro turno. Do jogo, depois uma Copa do Brasil também, 19, jogo de ida, aí foi um empate em 1-1, né? Depois o Grêmio, Copa do Brasil em 19, jogo da volta, e o Grêmio 1-0 Bahia pelo Campeonato Brasileiro em 2019. Então essa é a estatística. Se vai pesar ou não, não sei, né? Mas vai... Foram quantos? 4 ou 5? Foram 4 jogos. Foram 4 jogos. Esse hoje é o 5º. Esse é o 5º. Foram 3 vitórias do Roger e um empate. Quer dizer, a estatística está favorável ao Roger, né? Agora... Os números não mentem até agora. Mas aquilo, a estatística é isso. E as estatísticas feitas exatamente para ser mudado, né? Bom, esse é um dos confrontos, né? Só corrigindo aqui, foram 5 jogos. 5 jogos. Corrigindo, foram 5 jogos, na verdade. O Renato teve 1 vitória e o Roger 13 e um empate. Ele teve 1 vitória. O Renato. Então, tá com a vitória. Vamos ver o que vai aumentar ou não essa diferença aí. Ganhando hoje já fica melhor. Já dá para chegar mais perto. Bom, é verdade. Bom, olha aqui, o que a gente ganha sempre, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem aonde? Ferragem Lampião, né? Que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Com mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. O slogan da Lampião do Sul, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Tá aí o Teleentregas, o endereço da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Aquele atendimento VIP lá, né, do Gilberto e do João Carlos, né? Eu acho que essa semana vai estar só o Gilberto, que o João Carlos tirou férias. Acredite se quiser, ele tirou férias, né? Porque... Mas o Giba tinha tirado antes, o Giba tirou ali na passagem, passagem do ano. Ali, abraço pros dois, agora chegou a hora do João Carlos, tá certo. Tirou férias. Bom, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é que ele está em todos os segmentos de nossas vidas, sempre facilitando a melhor maneira possível. Também para Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul e lojas sempre bem pertinho de você, hein?
Porto Alegre, região metropolitana, e além dos quadros personalizados que você tem na Clique, tem diversos serviços, diversos produtos que você tem lá na Clique impresso. Há aquelas promoções. Essa é permanente, são 100 cartões de visita por apenas R$19. Você pede e recebe em casa. Foi isso que aconteceu contigo, né? Um cliente teu chegou aqui, meus cartões de visita. Aí tu foi lá... Não, né? mas o cliente chegou no aeroporto. Na verdade, não é um cliente, um fornecedor. Fornecedora. Nós tínhamos que visitar o mercado e ele não tinha cartões. Aí eu disse, não tem problema, vamos ali na Clique Impresso da Assis Brasil que eu resolvo na hora. E os cartões foram impressos na hora. Então, o Garbaschi é o cara, né? Sabe o que faz. Só não sabe nada de futebol, mas... Não deixa ele estar aqui que ele vai invadir o estúdio. Ele vai brigar comigo, claro. Mas uma das disputas no Grêmio também, a gente falou, Roberto, é uma questão JP Galvão ou André? O André está pedindo passagem aí, né? O JP Galvão tem sido uma das frustrações do Grêmio, um jogador pesado, um jogador que recebe 800 mil mensais, jogador que veio, né, do futebol europeu, jogo de seleção italiana ele teve, né? Teve seleção italiana. E não se entende porque até agora ele não conseguiu dar essa resposta aí, tem uma frustração, né, e do torcedor gremista. E o André, ao contrário, tem as oportunidades que tem recebido aí, tem desempenhado futebol. Pelo número de jogos que o André teve, ele está indo muito bem, né? Porque ele sempre está pontuando. É um jogador decisivo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Renato está certo. O JP Galvão não deve ter desaprendido. Lembra do primeiro ano do Alan Patrick, do Internacional? A questão é o que eu digo sempre, é questão de adaptação, de readaptação, e não é fácil, não é. Tem uns que daqui a um pouco tem um curto menor de adaptação. Eu já, durante tantos anos de programas, passando por aqui, jogadores brasileiros que atuaram no futebol europeu ou outra praça e voltaram e sempre disse, olha, não é assim. O futebol não é essa questão que é igual, não. São mecânicas diferentes, são posicionamentos diferentes. Então, o período de adaptação, tu precisa sim te readaptar ao futebol. Talvez seja física, outro. Lembra da questão do Tardelli, do Ceboja? Os caras chegam aqui sem o mesmo... Sim, é outro também, preparo, né? Físico. A diferença eu sei, o JP Galvão chegou com uma grife aqui, né? Pois é. Ele chegou com uma grife. E aí, bem ao contrário do André, que veio por empréstimo aí O André agora é jogador do Grêmio. Ercílio Luz, agora sim, mas ele veio por empréstimo, né? Aí nós vamos entrar naquela questão. Mas não que ele seja jogador da base, ele não é. Mas é um jogador com idade de base, um jogador com 21, né? 21, 22 anos. E tá indo aí se fala tanto jogador jovem. Porque os jogadores não utilizam jogador jovem, não utilizam jogador jovem. Aí, quando tem essa oportunidade, e para ele mostrar o que ele está mostrando quando tem as oportunidades, ou seja, é a sequência de jogos, né? Exatamente. É a sequência de jogos. O Cadu, na verdade, essa história é antiga, na dupla Grenal, né? Há uma resistência dos nossos dois times aqui em lançar atletas da base. Lembra que o Cebolinha ficou um monte de tempo sendo, entre aspas, lapidado? O Luan mesmo teve que ser lapidado, eu não gosto dessa expressão, mas enfim, a adaptação dos jovens na mão do Renato ela é demorada. Isso é uma coisa assim que não vai mudar, na minha opinião. Não sei se vocês pensam diferente. O Renato pensa assim, e eu acho que ele sabe mais que nós, ele é o técnico, enfim, não sei. Mas é óbvio que, de repente, tu perde um TT, tu perde jogadores importantes, porque nem são lançados no time principal. Aí é uma questão... um questionamento da torcida, inclusive, isso. A alegação do Renato, que ele precisa dar sequência ao JP. Mas por que não dá sequência ao André? Que é uma promessa, que é um jogador que tem... Essa questão que eu falei, há no futebol gaúcho uma resistência a investir na base, coisa que o Santos sempre fez com sabedoria e rapidez, né? Eu digo sempre que o Pelé aqui ia estrear com 23 anos, né? Não ia estar pronto o Pelé. Que o Pelé foi atleta em 58, atleta da seleção com 17 anos em 58, né? Daqui a pouco também pelo tamanho do investimento que se fez no JP Galvão. Exatamente, claro. Por isso que ele está jogando, né? Não, é a mesma coisa que o Internacional ainda insiste em escalar o Luiz Adriano, né?
Mas o Luiz Adriano ali é só para encerrar a conta. Também. Também é um ex-jogador. Mas aí nós vemos naquela... A história é o seguinte, aposto nos cascudos pela necessidade. Né? O Internacional com muito mais razão ainda, né? Não vê a base, jogadores que não têm sido revelados há quanto tempo. O Grêmio ainda revela um pouco mais jogadores da base. Mas aí a necessidade de conquistar título, de formar equipe. O jovem não. O jovem tu tem que dar o prazo, determinado prazo, né, para amadurecer, sequência de jogos. Isso aí tu faz quando tem um time de ponta, um time organizado, um time com títulos. Né? É melhor encaixar um jovem no time que já esteja... mas aí se o jovem não dá resposta, vem a cobrança, né, Fumagalli? Mas aí acaba se queimando, né? Não, é por isso que eu acho que o Renato é cauteloso, porque tu pode Mas o Renato gosta dos cascudos. O Renato gosta dos cascudos. Ele gosta dos cascudos. Tu pode queimar o jovem também, né? Não, quando o guri é bom, né? Quando o guri é bom, ele tira de letra. Esse Natan aí, do Grêmio, esse daí é um baita jogador. Eu não sei, veja bem, o caso do atleta da base, eu já citei aqui, o Kehler, da base, era um baita goleiro. Foi para Chapecó, salvou a Chapecoense. Sim. E aí aqui não deu certo. Aí também é uma questão, às vezes, que o cara vem da base e não encaixa no time principal. Isso é uma questão, só os técnicos podem responder. Nós somos apenas torcedores, a gente não tem essa dinâmica, né, Hércules, de saber o que pensa a comissão técnica. Não. É o que eu digo sempre, a gente, às vezes, de fora, a gente não tem o conhecimento total do que existe lá dentro por parte da comissão técnica, né? A gente não sabe, né? Então... Daqui a pouquinho está precisando se fazer também um trabalho meio psicológico nesses atletas aí, né? Porque todo ser humano ele tem uma limitação. Daqui a pouco esses jogadores eles têm uma limitação profissional nele, uma barreira, justamente para jogar em Chapecoense, jogar time desse porte aí, para a dupla Grenal, para o Grêmio e para o Inter, meio que cria um bloqueio ali, de forma que... Claro que a camisa pesa, evidente que pesa, né? Óbvio. Não precisa fazer um trabalho assim. A cobrança é maior, a cobrança é grande, né? Parece que a camiseta de São Paulo está pesando para o Ferreirinha. Mas aí também não, né, Fumagalli? Vai trocar o peso da camisa do Grêmio pela camisa do São Paulo... Não, mas eu estou brincando, é que para mim o Ferreirinha não servia nem para o Grêmio. Mas agora tu tem o Solteiro que está tendo uma resposta muito melhor positiva, que o Ferreira. Né? Bom, vamos esperar que o problema do Solteiro é continuar dessa maneira, porque se sabe das questões sempre do Solteiro, foram questões extra-campo, né? E foi assim no Santos, o Santos teve que emprestar ele, enfim, né? Mas como tem o Renato aqui, que é um grande administrador de vestiário, né? Acho que ele pode administrar. Tomara que ele não tenha as questões extra-campos que se tem conhecimento, né? Agora, futebol ele tem para... O Solteiro, no meu entendimento, veio no tempo errado para o Grêmio. Não, veio no tempo, tinha que ter vindo com o Soares, exatamente. Nesse sentido, sim, tinha que ter vindo com o Soares. Perfeito. Imagina um ataque Solteiro de Soares. Porque exatamente o Ferreirinha se tinha essa expectativa, mas o Ferreirinha nunca deu uma resposta. O Ferreirinha, quando entrava, ele dava uma resposta. Aí se obrigava a escalar como titular. Quando ele ia para a titularidade, ele não dava a resposta necessária. Cadu, isso é histórico do futebol. Tem jogador que é de segundo tempo. Vamos para o passado, nós velhos, o Escurinho, não é? O Escurinho é jogador de segundo tempo. Mas o Ferreirinha, vocês que são lá do Grêmio, a gente tem informação que o grande problema dele não era questão só de futebol, é com aquele empresário dele, né? Com a briga com o empresário dele, com o Renato. Então isso tudo envolve, né, uma atmosfera ruim pro guri. O guri estava sem atmosfera para jogar bola no Grêmio. Mas tem uma coisa, ele é previsível, aquela cortadinha que ele dá, ele vem pela ponta e corta pro meio para chutar ali, aquilo ali é previsível. Né? Não, claro que o ganho com o Solteiro, pelo menos o que ele está mostrando agora, repito, futebol dele não se discute. A questão é o extra-campo. Aí é que está a vantagem. Ele é imprevisível o que ele vai fazer, tu não sabe. O Ferreirinha tu sabia. Tomara que ele não apronte, né? Tomara que ele não apronte e seja esse jogador aí, né? Que realmente o Grêmio precisa. Além das contratações, né? Evidentemente, como disse ontem o Antônio Brum, que o Grêmio está no mercado, está encaminhando, finalizando as negociações para que elas aconteçam o quanto antes e aí já tem aí à disposição para o Renato poder montar o time exatamente como ele quer para a fase decisiva do Campeonato Gaúcho e para as competições que virá pela frente, aí a Copa do Brasil depois e também a Libertadores. A Libertadores é logo em abril. Olha a coincidência, né? Se tivermos um Grenal no Campeonato Gaúcho, esse vai ser praticamente na mesma data que o Grêmio estará estreando na Libertadores da América. Uma decisão no Campeonato Gaúcho aqui no Grenal
estreando na Copa do Brasil. E essa estreia do Grêmio vai ser fora de casa, né? Porque o Grêmio é cabeça o Internacional chegar na final bom, eu tô falando do Grenal, que é mais... Bom, será que não chega? É o líder, né? Segue o líder. Siga o líder. Será que não... A gente não pode perder essa. Até depois do jogo do Grêmio. A rodada não terminou ainda, Duas coisas muito importantes. Eu acho que o Ferreirinha, nesse ano aí, no último ano, ele foi meio meteórico. Mas o Ferreirinha é página virada. Agora é solteiro e os reforços que o Grêmio precisa aí exatamente. E repito, que o vice-presidente falou ontem, estamos aí no mercado negociando e finalizando essas negociações, criando uma expectativa. Pelo menos ele deu uma satisfação ao torcedor gremista aí, né? Que mais do que nunca ansioso, principalmente que vendo reforços aí do adversário chegando aí, né? Eu acho que o Carbajo vai ter um ano melhor que o ano passado. Também, o Carbajo, o Cristaldo, que deve muito, foi uma das maiores negociações que o Grêmio fez, ou seja, e também não deram uma resposta. Aí entramos naquela linha, ou seja, né, com pré-temporada, é o que se esperava também do JP, pré-temporada, mais adaptado, readaptado, que possa ter um rendimento maior. Bom, mas vamos embora. Saímos daqui, vamos para a Arena, conferir esse jogaço aí entre Grêmio e Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Depois de lá, aí sim, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Hoje, tá aí, ó, quarta-feira, você pede, curte onde você quiser, tem delivery, tem takeaway, teleentrega, você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, comer o Kia da São Motos, né? 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Olha, facilidades do Jefferson Fusternal para você tá de carro novo, só passar uma das revendas. Tem zero, tem seminovo, tem o Niro, novo carro daqui, que o próprio Jefferson mostra aí no nosso VT, no nosso break comercial. Os adeptos 2 rodas, facilidades lá do Jefferson na Suzuki São Moto. Moto para passeio, moto para trabalho e 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Moto, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Moto. Preço e qualidade, só tem um local, tá aí, ó. Economizar é comprar bem, isso você só tem aí no Grupo Zafari. Palpite para o jogo daqui um pouquinho, vamos estar indo daqui, indo lá para a Arena. 2-1. Quem está me ouvindo aí, ó, vamos todos para a Arena. Eu já estou saindo daqui indo direto. Tá certo, todos nós, né? Claro. Nós profissionalmente também, sim, até porque o Emerson também, né? Mesmo sendo de edificação com o Inter, mas 1-1. Cadu, tem um amigo da audiência aqui, o César Luz, Cezinha, tá te mandando um abraço. Grande Cezinha, vai um abraço também. Toda a turma do Twin tá te mandando um abraço. Que maravilha. Nossa turma lá. Um abraço para essa turma aí também. O meu palpite é 3-1 Grêmio. 3-1, tá aí confiante. Eu acho que é um jogão, eu acho que eu vou ficar aí também, eu vou te acompanhar nessa aí. É jogo de cachorro grande, né? É jogo dos times aqui que querem o time. O Grêmio querendo o heptacampeonato, o Juventude hoje é um time de Série A, né, repetindo aquilo que foi o time que mais contratou aí nesse início de temporada, 12 reforços. Então, tomara que tenha um grande jogão. Eu acho que, de repente, vou ficar num empate aí 2-2 para ter, né, jogos aí com muitos gols. Tá certo? Nós voltamos amanhã, repercutindo aí todos os jogos, jogo internacional, jogo já encerrado, esse jogo do Grêmio, os demais jogos aí do Campeonato Gaúcho, pela 4ª rodada do nosso Gauchão. Olha, continue na programação que você estiver assistindo. Na sequência, no BATV, você tem Dália Odontologia e Ico Thomas. Então, continue na programação onde você estiver. A todos vocês, né, um excelente e um ótimo final de noite. Voltamos amanhã com o nosso 2 Toques. Até lá. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.